Outro olhar. Vamos em frente então com esta edição do Outro Olhar. Hoje estão alinhavados dois temas, dois assuntos. Júlio Vera Cruz Martins. De novo, bom dia. A Faculdade de Educação e Desporto da UniCV promove hoje um seminário sobre plágio com a professora Ana Seixas da Universidade de Coimbra. Já lá vamos. O sociólogo, que é professor na Universidade de Mindelo, apresenta hoje, com o catedrático Dámaso Blanco, de uma universidade espanhola, apresenta o livro O Regime do Partido Único no processo de construção do Estado de Cabo Verde, que é a tese de doutoramento defendida no ano passado. Pretende, acima de tudo, estudar de uma forma meramente científica, sem pretender julgar e sem pretender classificar. É um trabalho académico, é um trabalho feito na base de rigor científico e que faz um percurso pelo período que antecede a independência de Cabo Verde até a abertura à democracia pluripartidária. Sustenta que o sistema de partido único em Cabo Verde terá sido um mal necessário para a construção do Estado. Não demorou muito tempo na sua ótica até a instalação da democracia? Não, se compararmos com a história de outros regimes de partido único, é um período de 15 anos, a seguir a uma luta de libertação nacional, a um longo período de colonização. Portanto, se repararmos, é um curto período, o que mostra alguma clarividência dos dirigentes deste regime em contribuir para criar as condições, claro que também há outras que são exteriores ao próprio regime, mas criar as condições para a sua substituição num processo tranquilo, sem grandes clivagens sociais em Cabo Verde. Portanto, se assim foi, então temos que olhar para este regime e ver a contribuição que este regime deu na criação do Estado de Cabo Verde. É este um enfoque da tese, estudando os feitos e também os defeitos, porque a história deve ser construída assim, e não olhar para o regime de partido único apenas para os aspectos que uma ou outra pessoa, ou que as pessoas possam considerar negativos. Não, a história construi-se por analisá-la em todos os aspectos. E também para não ficarmos no risco, podemos chamar o risco da história única, que é o risco de irmos atrás apenas de uma visão deste período. Portanto, todas as histórias são úteis, todas as visões são úteis e é preciso contá-las para que as pessoas possam ter acesso e possam compreender melhor esse período. Mas, Júlio, se a atual geração, a minha geração, se quiser, a abertura ao pluripartidarismo marcou profundamente, dividiu a minha geração entre aqueles que julgaram o regime anterior e aqueles que perpetuam o atual regime como, digamos, uma grande vitória. E é. Agora, se a geração dos meus filhos puderem ler o livro, lerem o conteúdo e outros que provavelmente virão a ser publicados e conseguirem olhar para esse período passado da história, da forma como ele foi, então já fico satisfeito. Porque provavelmente quem já tenha a sua ideia pré-concebida sobre este período estudado, este livro não lhe traga, digamos, grandes conforto de leitura, porque já julgou. Portanto, fica difícil, na realidade, entender aquilo que se conta na tese. Como se diz, a história não se faz de ses, não é? Não terá havido alguma oportunidade para, digamos, antecipar a abertura democrática? A independência, primeiro. Depois da abertura democrática, são movimentos sociais. Os movimentos sociais não são marcados com datas de início e com data de fim. Acontecem quando têm que acontecer. Quando se produz um conjunto de condições para que um determinado acontecimento social possa acontecer. Portanto, não adianta hoje olharmos para trás e dizermos provavelmente devia ser 5 anos antes, poderia ser... Não, aconteceu quando tinha que acontecer. Aconteceu quando as condições internas criaram-se, ou foram criadas, e também com um apoio muito grande das condições externas. Portanto, no momento que já, digamos que no panorama internacional já não havia, digamos, muitas razões para se continuar a apoiar um regime dessa natureza, então todas essas condições internas e externas juntaram-se e contribuíram para a mudança que tivemos em 1991. Portanto, aconteceu quando as condições foram criadas e não se pode marcar no tempo quando é que deveria ter acontecido nem quando é que se deveria deixar de ter acontecido. Qual é que teve mais peso
nesse processo de transformação de um sistema para outro, as condições internas, ou o interno foi acelerado devido às condições externas? Quem ler o livro vai perceber que as condições internas foram determinantes. Foram determinantes. É claro que o contexto externo acabou por, digamos assim, dar o empurrão, para essa expressão, à situação. Mas as condições internas do partido, internas do país, do partido que sustentava o regime, e as condições internas do país, com um grande empurrão da administração do Estado. Atenção, porque quem ler o livro vai encontrar essa contribuição que a administração do Estado teve na contenção de alguns desmandos que na altura já se verificava dentro do sistema de partido único. Portanto, a administração do Estado vai dar uma contribuição importante. Portanto, o acumular dessas condições internas com uma condição externa favorável é que faz com que o regime atinja o seu ponto de ruptura. O que é que está a dizer-me é que o próprio Estado, edificado pelo Partido Único, esse próprio Certo. Estado serve como elemento regulador de excessos? Claramente, Júlio. A própria máquina do Estado edificada acabam por funcionar na contenção do Partido Único. Através da sua ação diária, essa máquina do Estado foi contendo o Partido Único, foi contendo os exageros e até um certo fanatismo, se quiser, que a partir de uma determinada altura se começou a verificar nos secretariados do partido nas diferentes ilhas. Portanto, essa máquina do Estado foi contendo esses exageros, foi empurrando para trás esses exageros a ponto de o sistema entrar em stress e então criar as suas próprias condições para a ruptura, ok? O que é que espera da opinião pública, dos leitores, dos estudantes? Que leiam o livro com o mesmo espírito que ele foi produzido, que é de narrar a história de acordo com as fontes consultadas, de acordo com o cruzamento de fontes. Narrei a história com tudo o que eu tinha, com seriedade, com cientificidade, com determinação. Espero que eles leiam também com esse espírito aberto de ver essa história, ler outras, cruzar outras fontes e tirarem as suas próprias conclusões. Está na linha de Onésimo Silveira. Teríamos que falar mais tempo para descobrirmos essa linha, mas uma coisa eu posso lhe dizer, que é uma das pessoas que eu entrevistei no trabalho, e posso lhe dizer que deve ter sido das últimas pessoas a entrevistar Onésimo Silveira, e numa coisa estamos de acordo. Há uma parte no livro que retrata esta posição do Onésimo, quando ele diz que se ele tivesse que olhar para o Partido Único Cabo-Verdiano numa perspectiva histórica, que o Partido Único deixou, portanto, um legado positivo na história de Cabo Verde e criou pilares que ainda hoje sustentam o regime democrático que nós temos neste momento no país. Graciano Nascimento, autor do livro O Regime de Partido Único no Processo de Construção do Estado de Cabo Verde. A Faculdade de Educação e Desporto da UNICV, que é liderada pela professora Aleida Furtado, promove hoje um seminário sobre o plágio. A iniciativa surgiu no âmbito das coordenações dos cursos de mestrado em Educação Especial. Vamos ter as 3 edições envolvidas, também do doutoramento, da coordenação do doutoramento em Educação, e também envolve os estudantes do curso de Supervisão Pedagógica e Avaliação, ou seja, é um seminário que está voltado sobretudo para os estudantes dos cursos de pós-graduação. O plágio é um risco iminente. Nós temos que preparar os nossos estudantes para a questão do plágio, porque muitas vezes acontece de forma ingênua, não tem a consciência do plágio, outras vezes nem por isso. Então temos que trabalhar na prevenção, sobretudo a nível das pós-graduações, em que os trabalhos, tanto a dissertação como a tese, requer maior cuidado e atenção. Portanto, é de extrema relevância abordar a questão do plágio, que deve ser desde o início, mas sobretudo a nível dos cursos de pós-graduação. E sobretudo agora com a internet, plagiar fica muito mais fácil. Sim, com a internet a tentação do plágio é maior. Temos agora a inteligência artificial, que também acaba por disponibilizar um conjunto de conteúdos de forma acessível, o que pode levar muitas vezes a essa tentação do plágio. Então temos que trabalhar na prevenção, temos que preparar os nossos estudantes
para estarem cada vez mais atentos e também para terem a consciência, porque eu disse no início que muitas vezes verificamos que o plágio acontece de uma forma ingênua. Então temos que prevenir essas situações. Quando fala em orientar os estudantes, tem de ser desde o início, não é? Para cultivar, digamos, boas práticas em pesquisa. Exatamente. Essa orientação é mais no sentido de um reforço, porque mesmo já a nível da licenciatura, a exigência é apertada, mas é preciso estarmos sempre a reforçar este aspecto, porque há essa tentação, essa facilidade, sobretudo, no acesso às informações, a outros trabalhos e a conteúdos disponíveis na internet. Muitas vezes os jovens recorrem a documentos estrangeiros de outros países de forma muito rápida e pensam, por exemplo, que conseguem fazer com facilidade essa transposição de conteúdos. Então é preciso prepará-los, sobretudo reforçar essa orientação a nível da escrita acadêmica e também essa vigilância constante em relação ao plágio. É preciso rigor, é preciso seguir as regras da escrita acadêmica, é preciso, sobretudo, saber como tratar as fontes que os estudantes recorrem para a elaboração dos seus trabalhos. Então, todos esses aspectos são relevantes para a elaboração de uma dissertação ou então de uma tese. Nós temos a norma APA que nós usamos e que tem um conjunto de orientações e que devem enquadrar, sobretudo, os respectivos trabalhos nessas regras da APA. Posso dizer que a APA é uma regra descrita, pertence à Associação Americana de Psicologia, que traz um conjunto de regras para a escrita acadêmica, para as citações e para a elaboração das referências bibliográficas. Então, a APA basicamente nos ajuda a tratar as nossas fontes, a citar os autores que os estudantes recorrem para fundamentar as suas ideias, para confrontar as suas ideias e discutir também diferentes autores. Então é com recurso a um conjunto de regras que a norma APA propõe. Cada universidade opta por uma norma. Nós aqui na Universidade de Cabo Verde optamos pela norma APA. Sem estar a referir universidades ou institutos, a ideia que transpira para fora é que não há uma grande preocupação em ambiente de aula sobre a pesquisa. Eu não diria que não há essa preocupação, porque nos cursos, mesmo a nível dos cursos de licenciatura, há unidades curriculares para a elaboração do trabalho acadêmico e para também a pesquisa científica. Nós temos, por exemplo, uma unidade curricular que é metodologia do trabalho científico, em que os estudantes aprendem essas regras básicas. Normalmente são unidades curriculares do primeiro ano, do primeiro ou segundo semestre, dependendo do curso. Há também a metodologia de investigação, que normalmente é uma unidade curricular que faz parte dos últimos anos e que ajuda o estudante, sobretudo, a preparar o seu trabalho final. A nível dos cursos de pós-graduação, temos também a metodologia de investigação, que acaba por reforçar a metodologia de pesquisa, as técnicas de recolha e análise de dados, ou seja, que permite o estudante ou o formando desenvolver um conjunto de competências voltado para a investigação científica na área da sua formação. Eu diria que há sim essa preparação. Contudo, o plágio deve ser um conteúdo, às vezes verificamos que não está no programa da disciplina, embora os docentes fazem referência, mas não está. Então recorremos aos especialistas para fazer essa abordagem mais aprofundada e, sempre que possível, reforçar essa ideia do trabalho acadêmico, do rigor que o trabalho acadêmico impõe. O vosso objetivo é a prevenção, não é? Agora, em caso de plágio, como é que a universidade se posiciona? Normalmente, quando o plágio é detectado, o trabalho, é claro que é reprovado, não é? É reprovado e o aluno terá que elaborar o novo trabalho.
Há situações que acontecem e que são alarmantes e nós temos que tomar uma medida em relação a esse aspecto. Há países, por exemplo, em que o plágio tem uma penalidade judicial, não é? Acaba por ter uma pena mesmo. Nas nossas leis, a nível da legislação cabo-verdiana, não temos ainda essa penalização, mas a nível da universidade, sim, quando o plágio é detectado, o trabalho imediatamente é reprovado. Quando mais não seja, está-se a fazer recurso, viola de certa forma direitos de autor, não é? Claro, sem dúvida. É uma questão ética, não é? Tanto que o trabalho acadêmico permite, de facto, recorrer a diferentes autores para fundamentar. Agora, é preciso identificar a fonte. O tratamento da fonte é extremamente importante. É preciso citar o autor. Há esse direito do autor que deve ser reconhecido, mesmo para valorização do próprio trabalho. Não é? Então, havendo essa possibilidade, deve-se fazer no máximo, deve-se eliminar a possibilidade de plágio. Agora, como está na Faculdade de Educação e Desporto, que forma professores, eu queria aproveitar para ver o que é que pensa sobre a seguinte questão. Uma das dificuldades que os alunos do secundário enfrentam nas universidades portuguesas é a dificuldade com o português académico. Em Cabo Verde temos a mesma situação? Sim, temos. Temos, sim. Nós verificamos que há estudantes que chegam à universidade e que têm algumas dificuldades linguísticas, sim. Portanto, nós precisamos reforçar esta componente. Reforçar no ensino secundário ou as universidades é que devem facilitar esse reforço? O reforço da língua deve ser feito, sobretudo, a nível da base, do ensino pré-escolar, da educação básica, para que o estudante, ao chegar ao ensino secundário, já ter um domínio mais avançado da língua, sobretudo da língua portuguesa, e também podemos falar das línguas estrangeiras. Agora, tendo situações na universidade em que verificamos que há estudantes com limitações linguísticas, aí a universidade terá que fazer o seu papel, porque o aluno já está no ensino superior. Nós temos algumas possibilidades a nível do plano curricular que permite, sobretudo, o reforço de algumas áreas em que nós poderemos, por exemplo, reforçar a área da língua portuguesa. Como eu disse, o reforço deve ser a nível da base, desde o pré-escolar. Deve ter o contacto com as duas línguas, a língua crioula, a língua cabo-verdiana, e o português ser cada vez mais valorizado a outros níveis. E também sabemos que há a questão da língua cabo-verdiana, que é uma discussão que eu não gostaria de entrar, porque há especialistas que podem falar melhor desta questão, mas que há estudos que mostram que pessoas que dominam a sua língua materna, que estudam a sua língua materna, estão em melhores condições para dominar as outras línguas. Então, é preciso ver essas duas questões e reforçar durante todo o sistema, porque tendo essa base muito bem trabalhada, o aluno, quando chega ao ensino superior, já está com boas condições, ou então com bom domínio da língua. Então, teremos também profissionais com bom domínio. Uma questão conduz à outra. A universidade, em concreto a faculdade que coordena, não estará a pensar na formação de professores em língua cabo-verdiana? A nossa faculdade trabalha com a formação de professores a nível do primeiro e segundo ciclos, mas temos a Faculdade de Educação Sociais, Humanas e Artes, que é uma faculdade que é responsável, sobretudo, pela formação da língua portuguesa e tem, sobretudo, cursos com duas vertentes, estudos cabo-verdianos e portugueses, por exemplo, que acaba por formar professores nas duas vertentes. Portanto, eu penso que a nível da Universidade de Cabo Verde nós já temos uma resposta relativamente à língua materna.
Foi criada também há alguns anos, eu não consigo neste momento precisar quando, mas foi criado o mestrado em criolística, o primeiro em Cabo Verde, e que neste momento já temos de facto pessoas que estão empenhadas mesmo a trabalhar para a oficialização do crioulo. Portanto, eu acredito que a Universidade de Cabo Verde tem estado a fazer o seu papel neste sentido. Aleida Furtado, presidente da Faculdade de Educação e Desporto da UniCV, esteve a conversa com o jornalista Júlio Vera Cruz Martins a propósito de um seminário sobre plágio que tem lugar hoje à tarde na UniCV.